Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer pralinê de amendoim. E tem gente que vai falar assim para mim, que diabo é esse de pralinê, gente? O que é isso? Bom, deixa eu contar a história dessa livezinha aqui, tá? Dessa live aqui, dessa aula. Quando eu pensei no pralinê de amendoim, eu pensei em fazer aquele amendoim torradinho, que lá em Minas a gente chama de beijo quente, que muita gente deve conhecer por esse nome, e que é um doce feito para a festa junina. Só que o que é um pralinê? Pralinê é uma castanha, uma amêndoa, um amendoim, uma oleaginosa caramelizada. Então, se eu como uma castanha caramelizada, ela pode ser considerada um pralinê, né? E aí, o que eu decidi? Como a gente fez uma live de recheios e texturas na segunda-feira, eu falei, bom, ao invés de fazer o beijo quente, que é aquele amendoim caramelizado, aquele pralinê para comer no saquinho e vender no saquinho como um produto de festa junina, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer o pralinê em outra roupagem, que é o pralinê como um crocante de amendoim para vocês usarem nos bolos de vocês, né, gente? Que eu acho que vai ser um conteúdo que vocês vão aproveitar por muito mais tempo e vão poder incluir esse pralinê, vão poder incluir esse crocante no menu de vocês, para enriquecer o menu, para ter mais para oferecer para o seu cliente. A gente consegue comprar o crocante pronto? Sim. Mas a partir do momento que, se você quiser, né? A partir do momento não, mas se você quiser, você também pode oferecer um crocante para o seu cliente, que seja um crocante artesanal. E aí você vai estar inserindo um produto com outro diferencial para o seu cliente. Aqui a gente usa, olha a diferença. Ao invés de você falar, eu uso o crocante, que é o crocante industrializado, você pode falar, não. Aqui a gente usa um pralinê de amendoim artesanal. É o que a gente fala. É falar a mesma coisa usando palavras bonitas. É ou não é, gente? Me contem aí o que vocês acham. Não fica mais bonito? Eu falar para o meu cliente, a gente tem um recheio crocante que é feito com pralinê de amendoim artesanal. Pralinê artesanal de amendoim ou pralinê de castanhas. Então, eu vou ensinar para vocês essa técnica. Como fazer o seu próprio crocante. Como eu estou falando próprio e crocante, aí eu misturei as palavras. Ficou igual trava-línguas, né, gente? Esse recheio é muito pedido por aqui, né? A Iris está falando. E, gente, vocês podem usar esse crocante nos bolos, nos brownies, nas sobremesas, em vários produtos. Então, é um produto que com certeza vai enriquecer o seu menu, que vai valorizar o seu menu, vai valorizar o seu trabalho, vai valorizar o seu produto para o seu cliente, tá? Então, eu preferi trazer para vocês esse pralinê em formato de recheio, esse pralinê para ser usado em recheio e cobertura de bolos e brownies e doces, porque eu acho, é o que eu falo para vocês, o nosso objetivo aqui é o crescimento de vocês. Eu poderia trazer uma receita do pralinezinho lá, que a gente vai comer como docinho, que é uma delícia? Sim, poderia. Isso vai fazer a diferença na produção de vocês? Não. Agora, o crocante vai. Vai ou não vai? Você saber fazer o seu crocante artesanal caseiro, me responde aí embaixo. Vai fazer a diferença na sua produção ou não vai? Aqui, tudo que a gente pensa com relação às lives, gente, é uma coisa até que eu preciso falar para vocês, que às vezes as pessoas não têm nem a noção disso. Tudo que a gente coloca como conteúdo de live e de aulas é para que seja aproveitado na produção de vocês. São técnicas para vocês incluírem na produção e no trabalho de vocês, para facilitar a sua vida, para melhorar o seu menu, para facilitar o seu processo, tá? Então, fica muito legal, faz muita diferença, não faz, Rê? Gente, quero convidar vocês para seguirem a gente lá no YouTube, tá? A gente está fazendo um conteúdo bem bacana no YouTube. Sexta-feira sai outro vídeo super legal. Eu mostrei como que a gente faz o drip dourado na terça-feira. Na terça-feira foi liberado o vídeo do drip. E na sexta-feira vai ser liberado o vídeo da renda de açúcar. Vocês viram que legal, né? Que a gente fez drip e renda naquele bolo, ficou muito bonito. Então, é o tipo de trabalho que eu gosto de ensinar para vocês, porque eu acho que valoriza tremendamente o seu trabalho. É o tipo de decoração de bolos que transforma o seu trabalho, que transforma o seu bolo e que eleva o patamar, né, do seu trabalho, das suas encomendas e
do que você tem para oferecer para o seu cliente mesmo, tá? Então, a gente deixou lá no YouTube aquela lindeza de bolo com o drip dourado. E na sexta-feira a gente vai ensinar a renda, tá bom, gente? Renda de açúcar lá no YouTube também, tá? Gente, pra gente fazer esse crocante, ele é muito simples, tá? A gente só vai usar água, açúcar, amendoim e uma pitadinha de sal. Mas para fazer esse crocante, a gente precisa de duas coisas. Ou de um tapete de silicone, ou de uma pedra, tá? Um granito, ou um mármore, uma pedra. O crocante, ele precisa descansar em cima dessa pedra, ele precisa esfriar em cima dessa pedra. Ou do tapete de silicone. Então, vocês precisam ter uma dessas duas opções. Se for colocar o seu crocante para esfriar na pedra, tem que untar ela muito bem untada, porque senão depois o seu crocante não vai soltar, tá? Por isso que o tapete de silicone aqui, nessa situação, ele é muito mais prático, porque você só vai despejar o crocante em cima do tapete e depois vai cortar no tamanho que você desejar, certinho? Eu vou pedir um favor enorme para vocês, que é, gente, uma coisa boa a gente compartilha, né? Então, vocês façam um favor aí para mim de clicar nesse aviãozinho de papel aí, chamar mais gente para vir para nossa live, tá? Vamos ajudar, vamos compartilhar para ficar bem bacana, certinho? Agora eu vou usar para fazer o meu crocante, eu vou fazer um caramelo aqui, tá? E o que é que eu vou fazer nesse caramelo? Açúcar, água e uma pitadinha de sal. Quando esse açúcar estiver caramelizado, eu vou acrescentar o amendoim. É importante que o amendoim esteja picadinho, tá, gente? Porém, ele não pode estar como se fosse uma farofa, tá? Ele não pode estar muito pequeno. Porque se ele ficar muito pequeno, fica desagradável, vai misturar tudo e não vai dar a textura crocante. Concordam comigo? Se ele ficar muito pequeno, eu só vou sentir o crocante do açúcar, eu não vou sentir o crocante do amendoim. Então, é importante que o amendoim esteja picado, mas não esteja picado em pedaços muito pequenos, tá? Liz, posso fazer com outras castanhas? Sim, pode. Não precisa ser só o amendoim. Pode ser amendoim, castanha, amêndoa, o que vocês preferirem, tá? Vou só distribuir esse açúcar aqui no fundo para caramelizar de forma mais igualzinha. Porque se eu fizer uma montanha de açúcar no meio da panela, o que vai acontecer? Esse açúcar vai demorar demais a caramelizar no meio, mas vai caramelizar muito rapidamente nas bordas, tá bom? Então, aqui agora eu coloco a água, ó. Coloco minha pitadinha de sal. Vou colocar aqui só para a água chegar aqui nesse açúcar todo. E pronto. Vou ligar minha panela em fogo baixo. Só isso, tá, gente? Eu não vou ficar mexendo esse caramelo, porque se eu mexer, isso aqui vai virar uma bagunça, uma confusão. E não vai dar certo. Então, não mexo o caramelo, tá? Eu vou deixar ele aqui até ele começar a ficar dourado. Na cor âmbar. Que cor que é a cor âmbar? Tipo cor de guaraná, tá, gente? Tipo guaraná, tá certo? Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, pode ir perguntando. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta e um convite. E uma afirmação, né? Na semana que vem, aliás, dos dias 26 de julho ao dia 2 de agosto, a gente vai ter a nossa maratona confeitaria lucrativa. Uma maratona que a gente está preparando especialmente para vocês, para enriquecer o trabalho de vocês, facilitar o trabalho de vocês e realmente transformar a confeitaria, a doceria, o trabalho de vocês em um trabalho lucrativo. Então, quem ainda não se inscreveu é muito simples, tá? É só clicar lá no link que está no meu perfil, entra no meu perfil do Instagram, no Annelise Martins Oficial, clica naquela frasezinha azul que está lá e se inscreve. É muito, muito fácil para se inscrever, tá, gente? Então, entrou lá, se inscreveu, entra nos grupos de WhatsApp, Telegram e também no grupo do Facebook. Os grupos de WhatsApp e Telegram, eles servem para a gente avisar das lives. Por que eu preciso avisar das lives? Porque a partir da semana que vem a gente começa com as lives de aquecimento. E essas lives são lives com conteúdo muito, 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 muito legal, que eu tenho certeza que vocês não podem perder. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, se inscrevam, entrem nos grupos, porque, gente, para vocês serem avisados dessas lives, combinado? E eu também quero pedir um grandíssimo favor para vocês, que é o seguinte. Como eu falei aqui, coisa boa a gente compartilha, né? Então, o convite para essas lives eu vou pedir para vocês convidarem também pessoas que vocês acham para quem esse conteúdo também vai ser interessante, tá certo? Vamos fazer esse combinado aqui?
E aí, se você ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve, porque o conteúdo tá muito bacana. A Lu perguntou qual a validade. Gente, aqui é açúcar, né? Então, a validade dele é só açúcar e amendoim. Então, qual é a questão da validade? A validade dele vai depender da cidade onde você mora. Porque se você mora em uma cidade muito úmida, ele vai melar muito rápido, tá? Então, assim, o ideal é que você faça ele 1 ou 2 dias antes de usar. Por exemplo, eu tenho a minha produção da semana, na quarta-feira eu faço o meu pralinê para usar de quinta em diante. Tá bom, Lu? Por essa questão, em cidades muito úmidas, como cidades de praia, onde a gente mora, esse açúcar vai derreter muito rápido e vai melar muito rápido. Então, o motivo maior é esse, tá? A Lani perguntou se o crocante caseiro é melhor que o crocante industrializado com relação a essa questão de melar. Ele não é industrializado, né, gente? Ele é totalmente artesanal, ou seja, ele não tem nenhum produto químico que é usado para secar, como os produtos industrializados têm, né? Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai melar mais rápido que o industrializado, tá? A diferença maior é no sabor. É no sabor, realmente, que o sabor dele vai ser superior ao sabor do industrializado. Quem já comprou os crocantes industrializados sabe disso. Eles são muito gostosos, porém, eles têm uma porcentagem muito grande de açúcar. Cada torrãozinho daquele que você pega ali tem um pedaço microscópico de amêndoa ou amendoim e um pedação de açúcar, não é assim? No nosso caso aqui, o nosso crocante vai ser diferente. Ele vai ter muito mais amendoim ou castanha do que açúcar mesmo, tá? Então, a diferença maior é no sabor, mas com relação à durabilidade, Lani, a durabilidade do industrializado com certeza é maior, tá? Porque ele passa pelos processos químicos para que ele não sofra tanto com a alteração de temperatura e de umidade, né, das cidades, tá bom? A Adri perguntou, qual é a melhor panela para fazer o pralinê, para fazer a calda, né? Panela alta ou baixa? Esse daqui, ele não espirra, tá? Porque vocês viram que eu coloquei a água no começo. Então, ele não vai espirrar. Pode ser panela alta ou baixa. O que é importante é que a panela tenha um fundo grosso. Porque uma panela de fundo fino, o que é que vai acontecer com ela? A sua calda vai queimar as laterais muito rápido. Então, precisa ser uma panela de fundo grosso. Mas com relação à altura da panela, gente, não tem tanta diferença, porque ele não espirra, porque ele não é caramelo seco. Tá bom? O caramelo seco, como eu ensino lá no BQV, quem é aluna BQV, que abrir a aluna BQV, BQV é o nosso curso, tá, gente? Quem é aluna BQV faz a calda de banana. Na calda de banana, a gente usa caramelo seco. E aí, o caramelo seco, ele espirra quando a gente coloca o líquido. Nesse caso aqui, como não é caramelo seco, a gente não tem esse risco, tá? Ó, minha calda já está aqui da cor de guaraná, tá vendo? Eu desliguei um pouquinho antes, porque como a minha panela é muito grossa, a calda vai continuar aquecendo, tá? Mas ela já tá da cor de guaraná. Como eu não mexi, ela tá totalmente dissolvida. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui o meu amendoim, tá? Acrescentei o amendoim, mexi, ó. E eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Vou chegar ali pertinho das duas câmeras para mostrar. Nossa senhora, gente. Tava demorando, não tava? Aí eu fazer bagunça, ó. Tá? Vocês podem ver que aqui ele tem amendoim pra caramba. Muito mais amendoim do que açúcar, tá bom? Por isso, esse que é o diferencial dele, gente, ó. Deixa eu colocar assim mais perto da câmera para vocês verem, tá? A gente tem aqui, ó, muito mais amendoim do que açúcar. Olha a cor. Tá? Aqui. Certinho? Já tá todo misturado aqui. Todo misturadinho. Agora eu vou despejar ele aqui no meu tapete. Vocês vão ver por que é importante ter o tapete ou ter a pedra. No tapete é muito mais fácil o processo, tá bom, gente? Porque na pedra é mais difícil de descolar esse crocante, esse pralinê depois. Então, ó, eu venho aqui agora e espalho ele, tá? Por que eu vou espalhar? Para ele esfriar mais rápido. Se eu deixar aquela montanhona lá no meio, vai ser mais difícil para eu cortar depois e também vai ser mais difícil para eu espalhar, tá bom? Ótima pergunta da Grazi. A Grazi perguntou, gente, a Sweet Memory, ela perguntou se precisa torrar o amendoim antes de usar. Eu torro, tá, gente? Por quê?
Toda oleaginosa, quando a gente torra, ela fica mais saborosa. Por quê? Porque ela tem óleo. Ela tem óleo. Todas elas são à base de óleo, concordam comigo? Se é oleaginosa, é à base de óleo. Apesar de amendoim não ser oleaginosa, né? Mas assim, as amêndoas, as castanhas são. Tudo, só que o amendoim mesmo, ele não... Não, acho que o amendoim é oleaginosa, sim. Então, assim, toda oleaginosa, ela tem óleo. E como é que eu consigo extrair o sabor do óleo de uma maneira mais eficaz? Aquecendo. Então, toda vez que eu aqueço uma oleaginosa, uma castanha, um amendoim, uma amêndoa, uma castanha do Pará, uma castanha de caju, ela fica com um sabor mais acentuado. Então, eu sempre indico que vocês torrem o amendoim, tá? Ou a castanha, ou o que for usar, para que ela fique mais crocante e para que ela fique mais saborosa, tá? É que o amendoim, ele se não me engano, tem uma outra nomenclatura para amendoim que eu esqueci agora. Aqui esfria super rápido, tá, gente? Você pode colocar na geladeira para mim, por favor? Você pode pegar uma água para mim? Amor, gente, vocês não vão colocar na geladeira, tá? Porque se colocar na geladeira... Eu vou deixar ele aqui, então, que ele vai esfriando enquanto a gente vai tirando as dúvidas, né? Vou pôr em cima da pedra que ele vai esfriar mais rápido. Vou deixar ele aqui em cima da pedra, gente, que ele esfria mais rápido, tá bom? Certo? Aí daqui a pouquinho ele tá frio, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o corte. O amendoim é uma leguminosa, exatamente. Por isso que eu falei, ele não é oleaginosa, ele é uma leguminosa, apesar dele ter muito óleo, né? Tanto que quando a gente bate o amendoim, ele vira uma manteiga, né, gente? Quem já bateu o amendoim, a gente consegue bater o amendoim até transformar o amendoim na manteiga de amendoim. Apenas batendo, sem acrescentar nenhum ingrediente, né? A Lidu fez uma ótima pergunta que se nesse mesmo processo a gente pode usar castanha natural. Pode sim, tá, Lidu? Só precisa torrar, né? Para que o sabor da castanha fique mais pronunciado, tá bom? Mas pode sim colocar castanha. Pode colocar castanha, pode colocar amêndoa, tá? E pode colocar o amendoim, pode colocar avelã, pode fazer avelã caramelizada também, gente. Fica simplesmente maravilhosa, tá? Qualquer oleaginosa, né? Qualquer grãozinho desses, né? Desses de castanhas podem ser usados para fazer o pralinê, tá bom? Na verdade, o pralinê verdadeiro, né? Ele é feito com amêndoa. O pralinê original é feito com amêndoa. E a gente faz as adaptações usando ingredientes nacionais, né? Como amendoim, como as castanhas. As castanhas de caju e castanha do Pará são tipicamente brasileiras, né? Então, a gente faz as adaptações usando as oleaginosas que são mais encontradas aqui no nosso país, que são mais baratas aqui pra gente, né? Se a gente for fazer de amêndoa e de avelã, fica muito caro. Sempre torrada, tá, gente? Sempre torrada. Tá bom? Com nozes, né? Sempre torrada, tá bom, pessoal? Porque quando eu torro a oleaginosa, eu consigo dar um up no sabor dela. Então, sempre torrar, tá bom? Sheila, eu torro inteira, tá? Porque eu acho mais fácil torrar inteira. Então, por exemplo, o amendoim, eu torro ele inteiro, retiro a pele do amendoim e dou uma batida nele no processador e aí faço o pralinê, tá? Mas, de preferência, por que isso, tá, Sheila? Porque eu acho mais fácil torrar ela inteira e eu vou te explicar por quê. Quando eu corto, quando eu processo o amendoim, quando eu processo a castanha, eu vou ter pedaços de tamanhos diferentes, a não ser que eu compre o xerém já processado. Porque o xerém já processado vem com pedaços mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? Quando eu processo na minha casa, eu vou ter tamanhos diferentes. Então, eu vou ter pedaços maiores e pedaços menores. Os pedaços menores, eles vão torrar muito mais rápido do que os pedaços maiores. Então, o que vai acontecer? Existe uma grande possibilidade de que os pedaços pequenos queimem e os pedaços maiores não torrem, sabe? Por causa da diferença de tamanho. Então, prefiro, para não correr esse risco, não correr o risco de amargar, eu prefiro torrar inteiro, Sheila, e depois picar, processar, tá bom? O bolo da Dália. A Dália perguntou se esse tipo de recheio, se esse tipo de pralinê pode ser usado em recheio sem perder a crocância. Dália, aí você vai ter que fazer os testes, tá? Porque quando a gente aplica no bolo, qualquer recheio crocante que seja à base de açúcar vai perder um pouquinho da crocância.
inclusive os recheios, os crocantes industrializados. Por quê? Porque o açúcar, em contato com a umidade, ele vai perder um pouquinho da crocância, não tem jeito, tá? Porém, o amendoim ou a castanha, eles vão manter essa crocância ali com tranquilidade. Então, você pode usar em recheio sim. Já no recheio de mousse, como o recheio de mousse é um recheio mais úmido e mais macio, por que eu tô falando isso? Como ele é um recheio mais macio, o crocante vai afundar mais nele, concorda? Ele vai ficar ali no meio. Então, o crocante vai ter muito contato com o recheio de mousse, né? E aí ele vai perder a crocância com mais facilidade, claro. Já o recheio de brigadeiro, o que vai acontecer? Você vai montar o brigadeiro ali, vai fazer a cinta de contenção e vai colocar o pralinê por cima. Ou seja, o contato, né? O pralinê não vai ficar misturado ali no recheio, afundado no recheio, sabe? Então, a tendência é que ele dissolva, que o açúcar dissolva menos, porque não vai estar tão em contato. Então, depende um pouco do tipo da montagem, tá, gente? Ele fica simplesmente maravilhoso no topo do brownie. Já assar o brownie com esse pralinê por cima, fica uma coisa simplesmente fantástica. Não, gente, a Encanto de Bolos perguntou se pode substituir o tapete por papel manteiga. Não pode, tá, gente? Porque no papel manteiga ele vai grudar. Se você não tem o tapete de silicone, aí você tem que fazer na pedra, tá bom? Ó, aqui ele já endureceu. Ainda não tá 100% frio, mas já endureceu. Ele vai virar uma placa, tá vendo? Quais recheios pode usar? Qualquer um, gente. Com chocolate fica bom, com ninho, com doce de leite fica fantástico, com qualquer recheio, tá? Ó, virou uma plaquinha, tá bom? Virou uma plaquinha, tá, gente? Firme. Por que o tapete de silicone é bom, gente? Porque olha aqui, ó, soltou, tá? Soltou. Tá vendo? E aí, se eu colocar ele no papel manteiga, gente, corre o risco de não soltar com essa facilidade. Inclusive, quem tiver condição, quem tiver oportunidade, compre um tapetinho de silicone para você, gente. Não precisa comprar o tapete mais caro, o tapete da loja. Compra na Shopee. Vou procurar um tapete de silicone na Shopee e vou colocar o link lá no YouTube. Vocês querem? Vocês sabem que promoção é comigo mesma, né, gente? Então, debaixo da receita vai ter o link de um tapete de silicone. Vocês querem? Me falem que eu vou colocar lá o link do tapete de silicone, tá? Porque o tapete de silicone, se vocês tiverem oportunidade, comprem. Ele facilita muito a nossa vida, porque nada gruda no tapete de silicone. Então, eu posso enrolar brigadeiro e colocar em cima do tapete de silicone. Eu posso banhar um bombom e colocar em cima do tapete de silicone. Eu posso fazer um cake pop e colocar em cima do tapete de silicone. Eu posso fazer o meu pralinê e colocar em cima do tapete de silicone, porque nada gruda nele. Eu posso, por exemplo, vir fazer uma escultura de chocolate e já modelar ela aqui em cima do tapete de silicone. Eu posso fazer escultura de açúcar, tudo usando tapete de silicone, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade, comprem. Eu vou procurar um na promo, lá na Shopee, vou colocar lá no YouTube, então, também. Combinado? Vou colocar lá, certo? E aí, agora, o meu pralinê tá pronto. O que eu vou fazer, gente? Eu vou quebrar ele aqui, ó. Cortar. Viram por que eu falei que não pode ficar um blocão no meio, gente? Porque se ficar um blocão no meio, o que vai acontecer? Ele vai demorar demais a esfriar. E aí você vai perder muito tempo, tá? Então, quando for fazer, ó, coloca aqui ele desse jeito, que com certeza vai ficar mais fácil para você preparar, para você cortar. Cortou numa posição, vira ele aqui, ó, e vem na outra. Picando pequenininho, tá, gente? Não é para fazer farelo, tá, gente? É pequenininho, tipo assim, ó. Quer ver? Deixa eu cortar aqui assim, ó. Ó, deixa eu chegar pertinho pra vocês verem. É para cortar pequenininho, tá, gente? Ó, aqui. Mas não é para fazer farelo, tá bom, pessoal? Porque se fizer farelinho, o que vai acontecer? Se fizer farelinho, ele vai dissolver muito rápido, tá? Então, precisa cortar, mas não pode cortar pequeno demais. A Madame Coruja perguntou quais são os recheios que ele combina, né? Com quais recheios que fica gostoso. Gente, para mim, combina com praticamente todos os recheios base, tá?
Então, por exemplo, quais são os recheios básicos que eu trabalho com eles? Brigadeiro, brigadeiro de ninho, doce de leite, creme de moça, né? Para mim, combina com todos esses recheios, tá? Então, assim, são os recheios que são as bases. Você pode fazer chocolate crocante, você pode fazer doce de leite crocante, você pode fazer ninho crocante, super combina. Aí, por exemplo, se você faz um recheio de morango, vai combinar? Aí, na minha opinião, já não combina muito. Mas, gente, isso é para o meu paladar. De repente, você vai testar uma combinação aí que eu acho que não combine, e você vai criar um sabor delicioso que seus clientes vão amar. Então, precisa sempre fazer o teste, tá? Experimentem. A cozinha de vocês, ela é um laboratório. Então, precisa testar o máximo possível. Testar. Porque, de repente, você faz uma descoberta aí maravilhosa dentro da sua cozinha testando, tá? Ó, fez o pralinê, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro de um pote fechado, hermeticamente fechado, que é para correr menos risco dele açucarar, tá? Açucarar não, derreter, tá bom? Eu não tenho nenhum pote fechado aqui agora, então eu vou virar aqui para vocês verem. Pirulito de cristal pode usar esse tapete para fazer pirulito de cristal sim, tá, gente? Tudo que precisa, ele suporta altas temperaturas. Então, a gente pode até assar alguma coisa aqui em cima dele, tá? Assar suspiro, assar macarrão, tá? Em cima dele. Olha aqui, gente. Que beleza que fica. Ó. A Lu perguntou como é que eu faço para torrar as oleaginosas antes. Ótima pergunta, tá, Lu? Tem algumas maneiras de torrar a oleaginosa, tá, gente? Primeira maneira é dispor elas todas em uma forma. Ó, peguei a minha forma, coloquei o amendoim ou as oleaginosas aqui e levei para o forno. E deixei lá até torrar. Tem que tomar cuidado para não queimar, tá? Mas deixei lá até ela torrar. O tempo, gente, vai depender do seu forno, vai depender da maneira que você gosta, vai depender. Você tem que pegar e ele tem que estar, se você der uma mordidinha, ele tem que estar crocante. Ele não pode estar murcho por dentro, tá? Você está crocante. Então, pode torrar no forno. E aí, o que é legal de torrar no forno? Já estou assando os meus bolos. Sobrou um pedacinho, um espacinho ali, olha a economia. O que você falou? Dica. Olha a dica, anota aí, dica da Lisa, essa é para anotar. Sobrou um espacinho ali no forno, dica de economia, sobrou um espacinho ali no forno, você pega o tabuleiro, coloca o amendoim ou a castanha ali e leva para o forno. É assim que a gente ganha, tá, gente? É assim que a gente ganha dinheiro. Que eu não vou estar gastando gás para torrar essa oleaginosa, eu vou torrar ela com o forno aceso, com o forno já fazendo outras coisas. Então, esse é um dos processos. O segundo processo é torrar na panela. O que eu prefiro? No forno. Porque no forno eu não tenho que ficar mexendo, eu não gasto gás. Eu já vou usar na hora que eu for assar um bolo. E eu só deixo ela lá até torrar. Na panela, eu vou colocar na panela e vou mexer. Mexer. Adora pralinê, André? Vai mexer até ele estar torradinho, tá? E aí tem que vigiar, que é mais rápido. Porém, ele também queima mais rápido. Você não pode simplesmente jogar lá na panela e deixar lá, tá? Viu, gente? Aí, se deixar aberto, amanhã ele já tá açucarado. Então, tem que deixar bem fechadinho, sem contato com o ar, que é para ele durar um pouquinho mais, tá? A Leda falou que lá na cidade dela já vende o amendoim ou a castanha torradas, tá? Se pode usar o torrado. Leda, eu não gosto... assim, você até pode, tá? Usar o torrado. Porém, essa torra... ela é feita e esse produto fica meses, às vezes, na gôndola do supermercado ou do mercado. E aí, o que acontece? A torra, gente, ela serve para quê? Para a gente tirar a umidade do grão, concordam comigo? Para tirar a umidade do grão, né? Tirar a umidade da oleaginosa e despertar aquele sabor dela, né? E aí, essa torra é feita lá mecanicamente, lá no local, lá na fábrica. Só que esse produto, às vezes, vai ficar exposto meses ali no supermercado. O que vai acontecer? Com as variações de umidade do ar, ele vai absorver a umidade novamente. Mesmo estando dentro do saco plástico, ele vai absorver a umidade novamente. Por que eu estou falando isso? Porque se você pegar um amendoim torrado, que você já comprou torrado, ele não vai estar 100% crocante.
ele não vai estar tão crocante quanto o amendoim que você acabou de torrar ali no forno, não é verdade? Ele até vai estar crocante, mas é uma crocância meio michuruca. Então, eu prefiro torrar na hora que eu for usar, porque eu acho que tem um resultado melhor, porque eu vou eliminar toda a umidade que está ali dentro do grão. Tânia perguntou se com o tempo ficar açucarado, se tem como salvar. Tânia, infelizmente não tem. Não tem como salvar. Então, não pode fazer uma quantidade muito grande, tá, gente? Faça só a quantidade que vai usar na semana mesmo, tá bom? Faz só a quantidade que vai usar na semana e aí usa só durante a semana. Na semana seguinte, faz de novo. A Adri perguntou se esse pralinê fica bom com recheio de 4 leites. Eu imagino que deva ficar simplesmente delicioso, viu, Adri? Ele fica maravilhoso, a gente sabe com o quê? Com brigadeiro meio amargo. Fica um negócio, assim, surreal. Porque o que acontece, gente? Esse pralinê, ele é à base de açúcar. Vocês concordam comigo? Ou seja, ele vai adicionar dulçor ao seu recheio. Então, se você já usa um recheio que é muito doce como base para o pralinê, o que vai acontecer? Provavelmente, seu recheio vai ficar mais doce do que o normal, tá? Então, é bacana oferecer com um recheio que seja menos doce. Apesar de que os meus clientes amam com doce de leite, que para mim é um recheio excessivamente doce, tá? Mas ele fica bem gostoso com recheios que não são tão doces, como, por exemplo, o brigadeiro meio amargo. Pessoal que não é aluno, que se inscreveu na jornada Confeitaria Lucrativa, qual é o objetivo da nossa jornada, que é o evento que a gente vai começar do dia 26 de julho ao dia 2 de agosto, tá? Qual é o objetivo? Que vocês consigam transformar o trabalho de vocês em um trabalho lucrativo. Por que eu falo isso, gente? Eu sempre falo com vocês que é muito possível que a gente fature de 3 a 5 mil reais de dentro da nossa casa, trabalhando na nossa cozinha, sem grandes investimentos, sem grandes equipamentos. E tem gente que pensa que isso é impossível. Eu tenho várias alunas aí que estão aí e que podem provar que isso é perfeitamente possível. Quem é minha aluna, coloca aí nos comentários para mim, por favor, e me fala se é possível ou se não é, gente. É muito possível que a gente fature isso. E a gente, organizando o nosso negócio de confeitaria, a gente consegue aumentar muito o nosso faturamento. E a nossa jornada Confeitaria Lucrativa vai ser para isso, para que vocês consigam ter a percepção e descobrir ferramentas para melhorar a sua lucratividade na sua confeitaria, no seu trabalho, tá? No seu negócio, de dentro da sua casa, tá, gente? Fazendo pequenas alterações. E aí, eu estou rodando essa pesquisa por quê? Porque eu quero que o nosso evento seja focado no que vocês precisam, focado nas necessidades de vocês. Então, por isso que eu preciso que vocês respondam essa pesquisa, tá? Se você não está inscrito na jornada, eu também tenho uma pesquisa para você, que está rodando lá nos grupos de Dicas da Lise. Porém, se você ainda não se inscreveu na jornada, eu vou ser obrigada a te fazer uma pergunta que é a seguinte: está esperando o quê para se inscrever e aprender e descobrir como é que a gente faz para faturar mais? Vocês estão querendo perder dinheiro, gente? Pode não, hein? Então, se você ainda não se inscreveu, tem uma pesquisa rodando lá para você também, mas aproveita e se inscreve, né, gente? Para se inscrever é super simples. É só clicar lá entrar no meu perfil do Instagram, clicar no link que está lá para se inscrever. Vou colocar no link do YouTube também. A Andréia está falando que é no link desse vídeo. A Andréia está ali falando que é muito possível. Isso mesmo. Isso mesmo, né, Andréia? Tem alguém ali que foi a Dani falando que o pralinê fica top com doce de leite, né? Então, gente, se inscrevam, viu? Aproveitem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do evento. Está tudo sendo pensado com muito capricho, com muito carinho para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Façam para experimentar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, tá? Beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E corram lá e se inscrevam na jornada. Até sexta, pessoal!